Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Às vezes eu fico pensando em tantas coisas que o nosso coração acha que é necessário para ser feliz. São tantos sonhos, na verdade, tantos desejos, e às vezes, meus irmãos, nós ficamos parados esperando que essas coisas venham a acontecer para que nós venhamos a nos considerar pessoas felizes. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o Evangelho que se encontra, quem tiver a palavra pode abrir, em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 42. Este Evangelho diz assim: Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Mestre, queremos ver um sinal. Aquelas pessoas, meus irmãos, elas não se contentavam com Jesus. E nós, muitas vezes, somos assim também. Às vezes não queremos admitir, às vezes nem percebemos. Porque se vocês repararem, a nossa vida é uma eterna busca. Porém, é uma eterna busca por coisas aqui deste mundo. Queremos terminar nossos estudos, queremos procurar um bom emprego, queremos ter uma casa melhor, queremos ter um carro, queremos constituir família. E não tem nada de errado nisso não, mas nós temos que ter muito cuidado para não parar nas buscas. Não parar nas coisas que Deus pode nos conceder, e Ele pode nos conceder sim. Precisamos entender e aceitar, meus irmãos, que quem tem Jesus tem tudo. Não podemos ficar parados na situação de que precisamos ter as coisas para sermos felizes. E às vezes, meus irmãos, a nossa vida está ancorada nesta afirmação: eu preciso daquilo para ser feliz, eu preciso daquilo outro para ser feliz. Precisamos também lembrar que o sinal que Deus nos dá não é Deus. Não há nenhum problema de você pedir um sinal a Deus, pedir uma graça, um milagre, não é isso. Mas tem muitas pessoas, e nós também podemos cair nessa ilusão de parar na graça, de parar no sinal, de parar no milagre. O sinal, a graça, o milagre que Deus nos dá não é Deus. Não é Deus. Quantas pessoas param no milagre recebido? E na verdade a gente tem que procurar quem é que fez aquele milagre, quem é que fez aquela graça por mim. É Ele que eu quero. Sim ou não?
Temos que ter cuidado quando Jesus não é suficiente. Aquelas pessoas consideravam Jonas, Salomão e não consideravam Jesus. E na geração de hoje não é diferente, não. Quantas vezes consideramos pessoas de sucesso, pessoas famosas, filósofos, pessoas até mesmo da nossa familiaridade, do nosso convívio, e não consideramos Jesus. Colocamos essas pessoas como ídolos para a nossa vida e não agimos da mesma forma com Jesus. Podemos ver claramente nos eventos que acontecem pelo mundo afora, pessoas que se matam por um lugar, num show, num evento, e não fazem isso diante do Jesus sacramentado, Jesus Santíssimo, diante de cada sacrário. Se nós pudéssemos, meus irmãos, ter a consciência de que Jesus vivo dentro do Santíssimo Sacramento, as igrejas estariam cheias. Todos se rendendo aos pés de Jesus. Mas, na verdade, nós não acreditamos que é um Jesus vivo que pulsa ali. Por isso, não o visitamos com tanta frequência. A nossa vida só terá sentido quando descobrimos que o sentido dela é Jesus. Você pode conseguir tudo na tua vida, tudo. Você pode ter uma vida de sucesso, de prosperidade, mas no final de tudo, você vai sentir um vazio. Sabe por quê? Porque nenhuma dessas coisas, meus irmãos, pode trazer sentido para a tua vida. Nenhuma dessas coisas, meus irmãos, pode preencher as lacunas que existem no teu coração. Porque existem lacunas no nosso coração que é só Deus que preenche. E talvez hoje a tua vida esteja assim, filho e filha. Talvez a tua vida esteja desordenada e sem sentido. Talvez você esteja numa busca incessante por coisas aqui deste mundo, coisas que passam, coisas que vão ser importantes num determinado momento da tua vida, coisas que te darão até mesmo uma certa alegria em um determinado momento dela. Mas quando você conseguir todas essas coisas, se você não tiver um Deus vivo, no qual você dê prioridade, você não vai ter nada e você vai se sentir só. Essa geração de hoje é uma geração adúltera. A palavra nos diz assim: é uma geração que trai Jesus. Todas as vezes que colocamos as coisas do mundo na frente das coisas de Deus, nós estamos fazendo parte dessa geração adúltera. Estamos traindo Jesus. Todas as vezes que as coisas do meu coração, os desejos que moram aqui, falam mais alto, nós estamos traindo Jesus. Busque o caminho que nunca terminará para você e que no final dele ou na trajetória dele você vai se sentir feliz. E esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. É através desta palavra, meus irmãos, que podemos ter a certeza que a nossa vida aqui, ela é finita. Um dia nós voltaremos para casa. E o que talvez hoje você esteja dando tanta importância ao ponto de se gastar por essas coisas? Precisamos pensar nisso, porque somos peregrinos por aqui. Deus nos deu uma determinada quantidade de dias aqui. O nosso tempo é contado. E é através desta palavra que eu gostaria de despertar no teu coração. Como você tem levado a tua vida? Se você tem pedido somente milagres e sinais a Deus e não tem buscado quem pode te dar esses sinais e milagres. Será que você está na busca do milagre ou será que você está na busca do Deus que fez o milagre?
Tome cuidado para que você não venha parar apenas no milagre e venha sentir um vazio existencial que somente o teu Deus pode preencher. Que esta palavra possa ter sido a voz do Senhor, ecoando nos teus ouvidos e te mostrando a verdade que só provém da palavra dele. Se você chegou até esse momento da pregação, e se for possível para você, coloque assim: a minha felicidade é Deus. Ou se você ainda não vive uma vida conforme Deus espera, a minha felicidade será Deus. Porque às vezes você pode até dizer para mim: mas irmã, o meu Deus é tudo para mim. Mas o teu coração diz ao contrário. E eu não estou aqui te julgando não, porque eu também posso passar por essa situação. Todos nós, meus irmãos, somos vulneráveis a trair a Deus com os nossos desejos. Mas é preciso que se reconheça que o nosso coração ainda não está inclinado somente para quem pode nos conceder o milagre. Ou, na verdade, o nosso coração, ele não reconhece quem faz o milagre. E volto a dizer, não há nada de errado em você querer desejar coisas aqui neste mundo, nesta vida. E é Deus que pode te dar. Mas não podemos nos esquecer que o milagre e que o sinal não é Deus. A nossa primazia, a nossa prioridade é buscar quem nos concede o milagre, aleluia. E é somente desta forma que a nossa vida ficará ordenada. E nós poderemos sentir a paz que provém do coração de Deus. Que não são as coisas que vai nos dar, mas é o nosso Deus que nunca nos abandona, que poderá preencher todo o vazio do nosso coração. Que Deus te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.